Eu sou Juca Ferreira, ministro da Cultura, e nós vamos ter essa conversa agora. Então, eu desejo boa sorte para a gente nesse diálogo. Eu gostaria de ouvir a primeira pergunta. A primeira pergunta vem de Joana Fernandes, de Florianópolis. Ela quer saber como funcionam os direitos autorais na internet e pergunta se o MIC tem alguma proposta para essa área. Joana, sua pergunta é uma pergunta muito importante. As transformações tecnológicas que o século XXI tem trazido têm sua principal expressão na área da cultura e da comunicação na internet. A internet modificou completamente a dimensão cultural do mundo. Se tornou o principal território da cultura, principal território de comunicação. Ela, hoje em dia, nós temos hoje boa parte da humanidade conectada e assistindo e tendo acesso a bens culturais importantes, mas exatamente por ser um fenômeno novo, um fenômeno típica agenda do século XXI, ela precisa de regulação. Evidentemente que as empresas globais que operam na internet, elas procuram desenvolver seus negócios e procuram ocupar espaço. Mas é preciso que se produza uma regulação, primeiro para garantir a neutralidade da lei, a neutralidade da internet. A neutralidade significa que você entrou na internet, você tem acesso ao conjunto da internet. Que há uma tendência por parte das empresas de irem seccionando a internet e você tendo que pagar cada dimensão que você queira, uma dimensão nova que você queira se conectar. Então, a neutralidade, garantir a privacidade das pessoas, possibilitar o combate a crimes na internet. Então, tem uma série de aspectos novos que são necessários serem regulamentados, mas o mais importante de tudo é garantir a democratização. A rede significa a possibilidade de acesso à informação e à cultura, independente de onde você esteja, tendo como único pré-requisito a conexão. O Brasil saiu na frente, o Marco Civil da internet é uma referência hoje mundial. Eu já ouvi elogios de vários ministros da cultura da Europa e dos nossos irmãos aqui na América Latina. Hoje é tomado como uma referência, como um ponto de partida da regulação da internet para garantir o seu aspecto democrático e a neutralidade da rede. Agora, a questão do direito autoral, no Brasil, eu estou me referindo ao direito autoral na internet, ele ainda está fora de regulação. Então, é preciso regular. O Ministério já está fazendo reuniões, nós já temos um corpo técnico trabalhando aqui dentro numa minuta, nós vamos colocar à disposição da sociedade e dos artistas, mas nós temos a certeza que precisamos garantir o direito autoral na internet, porque a internet hoje gera um volume de recursos inigualável, não tem outra dimensão na área da cultura que gere uma economia tão poderosa quanto a economia da internet, e é preciso regulamentar para que o direito do autor seja garantido. O que a gente constata é que o pagamento do direito do autor da internet, quando é feito, é de maneira muito insuficiente, mas na maioria das vezes os autores brasileiros, tanto de música como na área audiovisual, não recebem seus pagamentos, então é preciso uma regulamentação. Nós vamos proceder da mesma maneira que nós procedemos em todas as outras iniciativas do Ministério da Cultura, discutindo com a sociedade, discutindo com os artistas, discutindo com os empresários que atuam na área cultural, para que a gente tenha uma regulação consistente, sustentável e que possa, de fato, ser uma referência no sentido de garantir o pagamento do autor. O autor é o epicentro da economia da cultura. É a partir do seu trabalho que os outros players que trabalham na economia da cultura têm possibilidade de desenvolver suas economias. Então, é preciso garantir o direito do autor para que a gente possa ter uma economia saudável. O único aspecto
que eu gostaria ainda de ressaltar é de que não é suficiente uma regulação nacional. O Brasil vai ter que se articular com os outros países para que a gente vá gerando uma legislação que tenha uma amplitude de ultrapassar o limite do território. Porque como a internet ela não é territorializada, ela tem a possibilidade, e a maioria dessas empresas globais, elas se referenciam no Tribunal da Califórnia e não respeitam a legislação local. E no caso brasileiro, a legislação é insuficiente, porque é uma legislação anterior à internet. Então, o Ministério da Cultura está empenhado em desenvolver um processo, já estamos fazendo, já estamos tendo reuniões com a área da música, vamos fazer com a área do audiovisual, e já temos uma minuta quase pronta que nós vamos disponibilizar publicamente para que a gente feche uma posição no Brasil, e nós já estamos acertando com a Unesco, com a OMP, que é a Organização das Nações Unidas, que cuida de direito autoral, para que a gente evolua na direção de uma regulação planetária. Agora uma pergunta de Adriano, de Piracicaba, interior de São Paulo. Ele pergunta o que é um ponto de cultura, o que mudou com a sanção da Lei Cultura Viva e o que ele tem que fazer para se tornar ponto de cultura. Olha, ponto de cultura, eu diria assim que foi Machado como projeto de gestão cultural. Quando nós chegamos em 2003 no Ministério da Cultura, a gente percebeu que o Ministério da Cultura tinha uma atuação muito restrita, não reconhecia a globalidade da cultura brasileira, confundia um pouco cultura e arte, e nas artes trabalhava mais com a arte consagrada, com que já tinha uma certa notoriedade. Quando, na verdade, o Ministério da Cultura tem responsabilidades muito amplas de lidar com processos de produção simbólica em áreas que ultrapassam em muito a área artística. Então, nós percebemos isso, e ao perceber isso, nós levamos em consideração que o Brasil, até pela ausência do Estado, por um processo civilizatório complicado, um país que ainda está em processo de formação, onde a democracia brasileira ainda está se constituindo, a República não se instalou completamente, a própria sociedade, para compensar a ausência do Estado, mesmo em ambientes socialmente degradados, produzem cultura. São mais de 100 mil grupos culturais existentes nas periferias das grandes cidades, nas regiões metropolitanas, das maiores às menores, nas cidades de médio e pequeno porte, na área rural e nas aldeias indígenas. Hoje existem grupos culturais de jovens que, ao mesmo tempo, querem manter as tradições indígenas, mas querem também ter acesso a novas tecnologias. Querem não, já têm acesso a novas tecnologias e querem desenvolver a arte indígena. Então, esse conjunto dá mais de 100 mil grupos culturais no Brasil. E nós assumimos a responsabilidade, ainda no governo Lula, de se relacionar com esse mundo, com essa dimensão da cultura brasileira, estimulando, fomentando e financiando, em certa medida, para que a gente possa ter a ampliação e o fortalecimento dessa área importantíssima. Eu diria que a gente poderia dizer que é a base da cultura brasileira. A diversidade cultural brasileira se manifesta através dessa infinidade de grupos culturais que nós temos, uns trabalhando com cultura tradicional, outros trabalhando com bibliotecas comunitárias, outros são clubes de cinema, outros são grupos de cultura digital, não importa o objeto do trabalho, mas todos fazem parte do corpo cultural da sociedade brasileira, e o Estado passou a reconhecer o direito de ter acesso a recursos públicos, e aí foi que nós criamos o programa Cultura Viva e desenvolvemos esse conceito de pontos de cultura, que o nome advém de uma afirmação do então ministro Gilberto Gil, que disse que uma das funções do Ministério da Cultura era fazer um doim antropológico, ou seja, massagear os pontos onde a energia cultural não estava circulando a contento, e para fortalecer o conjunto do corpo cultural do país. Então, isso é ponto de cultura. Ele nasceu nesse contexto de afirmação de uma política cultural democrática, de uma gestão moderna, onde a gente teve, uma das responsabilidades foi ampliar o conceito de cultura,
e ampliar a abrangência para todo o território brasileiro, para todas as dimensões e para todas as manifestações de processos culturais. A Lei Cultura Viva vem corresponder a uma necessidade, a experiência que nós tivemos nos primeiros anos com os pontos de cultura mostrou de que você não pode exigir a mesma coisa que você exige de uma grande empresa na prestação de contas, você não pode exigir de estruturas onde a dimensão gerencial administrativa é muito precária por razões óbvias. São grupos culturais que se realizam no ambiente de pobreza, são grupos que não têm nenhuma assistência técnica, eles foram se desenvolvendo, alguns desses grupos têm mais de 100 anos, como filarmônicas no interior do Brasil, como grupos de cultura tradicional. Então, a Lei Cultura Viva procura captar a singularidade desse fenômeno e procura criar mecanismos específicos de prestação de contas, onde prioriza a realização das metas e objetivos apresentadas em detrimento das dimensões técnicas da prestação tradicional de contas. Hoje, tem outro aspecto também que a lei criou uma possibilidade de uma ampliação. Quando a gente chamava ponto de cultura, na primeira, vamos dizer assim, na primeira etapa, nos primeiros anos, a gente estava se referindo aos que recebiam recurso, ou seja, os que tinham passado pelos editais e estavam... Mas os que concorriam aos editais, nós reconhecíamos que também tinham relevância cultural. O problema é que a gente não tinha dinheiro e não tem ainda, sabe que o orçamento da cultura é baixo, é muito aquém da necessidade, então nós não tínhamos condições de alargar para todo o universo dos 100 mil grupos culturais. Nós chegamos a uns 6 mil pontos de cultura, com mais pontinhos de cultura, que são os pontos de cultura para a infância, com pontos de leitura, e com mais duas ou três categorias, eu diria que a gente chegou a 10 mil, a se relacionar com em torno de 10 mil grupos culturais na sociedade, e esses é que eram chamados pontos de cultura. Mas a gente percebeu que a gente estava cometendo um erro ao denominar ponto de cultura apenas os que recebiam os recursos, a gente estava priorizando o recurso em detrimento da relevância cultural do conjunto. Então, a Lei Cultura Viva, a sua regulamentação, possibilita a autodeclaração enquanto ponto de cultura. Precisa ter mais 2 anos de prática, precisa comprovar a relevância e a constância da sua atuação, a perenidade das atividades. Então, na medida em que seja uma atividade cultural relevante, desenvolvida no meio da sociedade, por uma autonomia da própria sociedade, que tenha mais de 2 anos, é um ponto de cultura. Então, essa mudança conceitual parece pouca coisa, mas é muito. Porque mesmo que você não tenha recurso público para financiar, o fato de ser reconhecido pelo Estado como um ponto de cultura, você está reconhecendo a relevância do trabalho, a relevância do processo cultural que ele desenvolve, e com isso a gente possibilita, primeiro, a afirmação na própria comunidade onde aquele ponto de cultura existe. Passa a ser considerado pela prefeitura, pela sociedade local, por suas instituições, como uma prática cultural relevante, o que fortalece muito a atividade cultural local. No próprio território, o reconhecimento como ponto de cultura passa a ter uma reverberação e passa a dar uma importância maior àquela atividade cultural. Depois, você pode desenvolver uma ação de outra natureza, que não é essa ação intensiva de você disponibilizar um certo recurso durante um certo tempo, e você pode ter ações assim, de formação para esses pontos de cultura, você vai ter um levantamento mais aproximado da quantidade e do que de quais são esses pontos de cultura. Então, a gente vai qualificar muito a ação do Ministério da Cultura junto a esses grupos culturais ao reconhecer esse conjunto e a priorizar a relevância cultural e não apenas o dinheiro que a gente repassa, porque o dinheiro a gente chegou a em torno de 10% do universo, quando, na verdade, o universo precisa ser valorizado, porque a valorização dessa dimensão
da base da cultura brasileira possibilita de que o Ministério esteja estimulando a diversidade cultural brasileira. Agora a pergunta de Fabrício Flautz. Ele diz que observa que o Ministério da Educação tem ações positivas para a comunidade LGBT. E pergunta se o senhor tem alguma ideia para que o MINC também se aproxime mais dessa comunidade. Olha, o Ministério tem. Ainda era o ministro Gil, no primeiro governo Lula, nós começamos a ter uma relação com as paradas gays, por exemplo. A gente reconheceu que era uma atividade de valorização de uma parte da comunidade brasileira, exatamente a comunidade LGTB, e essa valorização, ela tinha uma dimensão cultural importante, mudança de percepção da comunidade, possibilidade de que eles gozassem de todos os direitos que os demais cidadãos, sem serem molestados. Então, era um processo nitidamente cultural de deslocamento de percepção e da relação que a sociedade teria em termos de valores, de possibilidade de aceitação. E o Ministério passou a ter uma relação de financiamento não total, porque nós não temos condições para isso, mas de contribuir para que esses eventos se realizassem em todo o território nacional. Nós fomos questionados, na época, pelo inusitado, se o que é que tinha a ver comunidade LGTB com cultura. Nós fizemos um arrazoado que foi para o TCU e eles reconheceram que nós estávamos, de fato, desenvolvendo uma política afirmativa. Na área da cultura, chamada cultura negra, ou cultura dos afrodescendentes, nós temos uma instituição, faz parte do sistema MINC, que é a Fundação Palmares, que cuida exatamente da valorização da contribuição dos africanos que vieram escravizados e dos afrodescendentes, ou seja, a contribuição negra para a construção da identidade cultural brasileira e para essa diversidade cultural brasileira. É uma infinidade de manifestações culturais, algumas até assimiladas pelo conjunto da sociedade, passaram a ser uma manifestação brasileira do conjunto da sociedade, outras ainda se mantêm numa certa, sociologicamente, muito ligada à sua raiz, seja a manifestação religiosa, congada, terno de rei, uma série de manifestações no Brasil que acabou sendo, mesmo em condições de escravidão e condições socialmente precárias depois, a contribuição dessa comunidade para o conjunto da sociedade. E o Brasil tem o Ministério da Cultura, já encontramos isso antes de 2003, a Fundação Palmares foi criada mais ou menos quando foi criado o Ministério da Cultura, ambos fazendo parte do processo de redemocratização da sociedade brasileira. Nós estamos iniciando não agora, desde do período do governo Lula, uma relação para valorizar, primeiro, para garantir o acesso dos deficientes aos processos e para a cultura em geral, como também a manifestação desses segmentos que o Ministério tem trabalhado. Ou seja, nós não somos virgens na relação nem somos ausentes. Pelo contrário, o Ministério da Cultura faz parte desse processo de redemocratização, desse reconhecimento da necessidade de trabalhar os diferentes de maneira diferente, para que a gente evolua na direção de uma sociedade onde todos têm direitos e oportunidades iguais. Agora, Cláudio Moraes, de São Paulo. Ele quer saber como os artistas vão se beneficiar da Política Nacional das Artes. E pergunta, isso vai mudar a lógica de produzir espetáculos, livros, shows, a partir da inscrição em editais? Não, o edital é um instrumento democrático importante. Você não tem recurso para financiar todo mundo, você cria processos de concorrência, que é isso, em última instância, que é o edital. Os artistas apresentam, tem um corpo qualificado de jurados. Em geral, a gente tem adotado parte de fora do Ministério e alguns componentes do Ministério, eles avaliam o que foi apresentado e faz uma avaliação dos que são beneficiados com aquele edital. Esse é um mecanismo que faz parte de uma gestão democrática e ele é fortalecido. O problema é que esse mecanismo não é suficiente, a gente tem que adotar outras frentes, adotar outros formatos de financiamento de áreas da cultura que
que o Ministério localiza como importante financiar. Esse processo que nós estamos vivendo é porque o Ministério, desde 2003, desde a primeira eleição do presidente Lula, está vivendo um processo de construção de uma política de gestão democrática da cultura, ou seja, da contribuição do Estado para o desenvolvimento cultural da população. Então, isso tivemos que abrir muitas frentes, e não dá, na cultura não dá para você fazer uma opção de financiar uma coisa em detrimento de outra. Aí não pode optar pelo teatro e abrir mão da dança, ou optar pelo cinema em detrimento da cultura popular. Isso não existe. Nós temos que abarcar um conjunto diverso e amplo da cultura brasileira, e a gente tem feito isso. Isso obriga a uma sistematização da gestão, porque, apesar de ser um ministério pequeno, com orçamento pequeno, a responsabilidade da gente é enorme. E se a gente considerar que não há desenvolvimento do país sem desenvolvimento cultural, o desenvolvimento cultural acaba tendo uma influência em todos os aspectos da vida social. Quanto mais desenvolvimento cultural, menos violência. Quanto mais desenvolvimento cultural, mais se qualifica a educação, a saúde. Boa parte da questão da saúde não se resolve com hospital e com remédio, é com mudança de comportamento, com informação. Por exemplo, o Brasil entrou agora numa faixa de obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, que advém de costumes que nós estamos adquirindo, e por mais paradoxal que pareça, quanto mais aumenta o poder aquisitivo do povo, se você não aumenta o nível de informação, aquele dinheiro no bolso vira vendaval, porque a pessoa vai comprar porqueiras que são anunciadas nos intervalos comerciais das televisões, e aqueles produtos muitas vezes destroem a gastronomia tradicional, o feijão com arroz e uma proteína, e o cara passa a consumir produtos industriais que não só não contribuem para a saúde, como são nefastos. Aumenta o nível de obesidade, de diabetes, e as estatísticas estão comprovando isso. O Ministério da Saúde tornou pública recentemente dados alarmantes. Nós estamos nos aproximando dos índices de obesidade dos Estados Unidos e do México, e com um problema que lá eles já estão contendo e reduzindo, e nós estamos chegando muito rapidamente, que é fruto de um processo de aumento do poder aquisitivo sem um acompanhamento do desenvolvimento cultural e de informação da população. Então, é preciso investir. Eu estou citando essa questão da relação da cultura com a saúde, mas poderia citar cultura e violência, cultura e vários dos problemas e das mazelas sociais do Brasil, onde a cultura é central. Até para você desenvolver novas tecnologias, manejar essas tecnologias, compreender o mundo, aceitar o outro diferente, criar uma sociedade de fato democrática, onde a gente possa viver harmoniosamente. Tudo isso depende da educação de qualidade ao acesso de todos e depende do desenvolvimento cultural ao acesso de todos. E esse desenvolvimento cultural, mesmo nos países que adotaram teses neoliberais, mesmo no auge do neoliberalismo na Inglaterra, por exemplo, as bibliotecas funcionavam plenamente, os teatros funcionavam plenamente, os museus funcionavam plenamente, o Estado financiava parte da atividade cultural para garantir que todos tivessem acesso e garantir a qualidade de vida, para garantir a possibilidade do país continuar se desenvolvendo. O Brasil precisa entrar nessa dimensão. Nós não podemos ter uma visão estreita, economicista, de desenvolvimento e apenas produção e circulação de mercadoria. Enquanto a gente pensar assim, a gente não avança. O século XXI, inclusive a economia do século XXI, está avançando com a economia cultural, a economia do simbólico, uma economia desmaterializada, onde a produção cultural ela é o que agrega, de fato, a possibilidade de uma economia maior. Nós temos que sair dessa, de depender, em termos absolutos, de exportação de commodities agrícolas e minerais. É claro que é bom para o Brasil ter uma economia agrícola poderosa e a possibilidade de exportar também commodities minerais, agrícolas e minerais. Mas o que acontece é que você cria, primeiro, você não agrega valor, ou a agregação de valor é bastante inferior a outras economias, você fica dependente, você não cria uma autonomia da nossa economia em relação a esses fluxos da economia mundial. Então, quando a China passa a demandar menos commodity, a gente entra em colapso aqui, seja quem for que
que esteja governando, porque é uma distorção estrutural da economia brasileira. Na verdade, é uma distorção estrutural dos países que foram colônias até recentemente, até coisa de um século atrás, e que não foram capazes de diversificar sua economia, valorizar seu mercado interno, e tudo isso passa por um desenvolvimento cultural. Se nós não formos capazes de agregar a cultura como parte do projeto de desenvolvimento do país, temporariamente, periodicamente, nós vamos estar aqui correndo para um lado e para o outro, porque não vamos manter o padrão de vida que conquistamos. E todos os direitos estarão ameaçados. Então, cultura é central no projeto de desenvolvimento, porque ela tem rebatimento em todos os aspectos da vida social, desde a economia, o combate à violência, a realização plena de cada ser humano brasileiro. Então, todos esses aspectos dependem de uma educação de qualidade ao acesso de todos e desse desenvolvimento cultural. A sociedade já percebeu que a educação de qualidade ao acesso de todos tem esse impacto importante em todos os aspectos da economia, as dimensões mais sofisticadas da sociedade, mas a cultura está entrando agora, coisa de 10 anos para cá, então a gente está ainda em processo de tomada de consciência dessa importância. Agora nós temos uma pergunta que vem de Recife, de João Pedro. Ele pergunta o seguinte: depois que os filmes e produtos audiovisuais estão prontos, a produção nacional consegue concorrer com a produção estrangeira? O que o MINC tem feito para conseguir um espaço mais igualitário nas salas de cinema? O nosso produto tem conseguido chegar ao público? Boa pergunta. Não, ainda não é satisfatório. Tem chegado, tem crescido, eu vou dar os dados disso. Quando nós assumimos o Ministério em 2003, o Brasil tinha a capacidade de produzir menos de 10 filmes por ano. Um país dessa dimensão, a gente estava praticamente com os cinemas ocupados pela produção estrangeira, falando mais claro, pela produção americana. Então, era quem dominava, hegemonizava, monopolizava a exibição de filmes no Brasil. Hoje, nós estamos produzindo mais de 150 filmes ano. É um crescimento numa velocidade muito grande se a gente considerar que temos 15 anos dessa experiência e dessa valorização, revalorização do cinema. Em outras épocas passadas, o Brasil teve uma capacidade até maior do que a atual de ocupar espaços nas salas de exibição e de despertar o interesse da população pelos filmes. Mas nesse ciclo agora, nós estamos crescendo numa velocidade grande, já ocupamos mais de 20% do mercado brasileiro, o que é razoável, mas é pouco. A ambição nossa é de que a gente tenha uma capacidade de atrair o interesse do público numa escala maior. Evidentemente que a concorrência, principalmente com o cinema americano, é difícil. Eles ainda vão fazer o filme e a gente já está com interesse de assistir o filme porque a máquina publicitária em torno do cinema americano é poderosa. Praticamente abalou e constrangeu toda a produção cinematográfica mundial. Só de uns anos para cá é que os países estão desenvolvendo estratégias para afirmarem seu cinema. Temos dois casos muito singulares, que é a Índia e a Nigéria, mas temos assim, o cinema italiano está se recuperando, o cinema francês está se recuperando, mas essa disputa é difícil, porque o cinema americano se instalou de uma forma muito poderosa no mundo, criou estruturas de exibição em todo o mundo. Então, é uma luta importante. Como é que a gente cresce? Primeiro, garantindo a produção. Eu me referi que houve um crescimento vertiginoso, que saiu de menos de 10 filmes ano para mais de 150 filmes, que hoje é reconhecido no mundo inteiro que o Brasil tem uma das políticas para o audiovisual e para o cinema mais consistentes e mais poderosas. Segundo, é aumentar a qualidade dos filmes. Não adianta fazer o filme se o espectador não tem interesse em ver. Então, aí já não é a parte do Estado, aí é a parte já dos criadores, dos produtores, dos atores. É preciso conquistar o público, é preciso desenvolver linguagem, é preciso que o roteiro seja qualificado, é preciso fazer filme para diversas faixas de público.
Então, isso já é uma dimensão importante que envolve a própria área de produção, que não é a área do Estado, mas é a área que o Estado está estimulando que cresça. A terceira questão é a regulação. Você tem que ter uma regulação. A gente constatou, por exemplo, há uns anos atrás, que o filme brasileiro, mesmo quando tinha um índice de público acima da média, ele era retirado porque, para ter acesso aos blockbusters, esses filmes de maior audiência, produzidos pelo cinema americano, os exibidores compram um pacote e tem um compromisso de exibir todo o pacote para poder ter acesso aos que, de fato, levam o público para... Então, o cinema brasileiro entrava de uma forma inadvertida, quase como um estrangeiro nas salas de exibição do Brasil, e eles eram retirados rapidamente para cumprir a promessa e ter acesso a novos pacotes. Então, é preciso uma regulação. Essa regulação tem que ter uma base técnica muito sólida. Você não pode criar uma cota de tela que o cinema esteja exibindo um filme brasileiro e a sala esteja vazia. Você não pode abusar da cota de tela, mas a cota de tela é uma referência de piso importante. E ela garante essa estabilidade. Por exemplo, é preciso regulamentar de que um filme brasileiro não pode ser retirado quando ele está da sala de exibição, quando ele está tendo um público acima da média. Então, tem uma série de aspectos. Outra coisa, a presença do espectador no cinema não é linear. Nós temos no verão, e mais ou menos em torno de junho, julho, que é o período das férias do meio do ano, aí é que é o pico de presença na sala. Nesse período, o cinema americano, às vezes, um filme ocupa 70% das salas de exibição. Isso é um escândalo. Isso você joga o cinema brasileiro para a lateral, para a inviabilidade. Então, é importante regulamentar isso. Agora, eu queria dizer o seguinte, não é mais a sala de exibição o centro da economia do cinema. Nós temos que pensar em todas as telas. Nas telas das TVs a cabo e por assinatura, as telas das TVs abertas, a internet, a possibilidade de a gente desenvolver uma oferta de vídeo para que as pessoas, quando queiram assistir, independente do horário, tipo o Netflix brasileiro, nós temos que ter uma presença maior no Netflix, quando desenvolvemos essa disponibilização no conjunto do cinema brasileiro para que o público possa assistir quando queira. Às vezes o cara está com insônia, quer assistir um filme 3 horas da manhã, e ele tem a possibilidade de acessar pela internet e pelas TVs de última geração que já assimilam isso. Então você tem ali, na hora que você quer, sem precisar uma programação de alguém que esteja disponibilizando. Então, o desenvolvimento tecnológico tem possibilitado uma diversificação de telas numa progressão enorme, e é preciso que as políticas de fomento e incentivo ao cinema brasileiro estejam ligadas, porque não é mais só a sala de cinema e talvez já nem seja mais a principal economia do cinema. Agora nós temos aqui 2 perguntas vindas de Belém, do Pará, e elas têm semelhança, eu vou juntar as 2. Anne Chagas pergunta o que o Ministério tem feito em relação à aproximação entre cultura e educação. E Mariana Martins, também de Belém, pergunta o que está sendo feito para que a cultura seja definitivamente inserida na grade curricular das crianças e dos adolescentes. Outra pergunta excelente. A gente não está se vendo, mas eu estou percebendo que o público que está participando do debate é qualificado e conhece o tema. Eu queria dizer o seguinte, esse é uma deficiência importante institucional no Brasil. Quando foi criado o Ministério da Cultura, quando se reconheceu que cultura e educação exigiam gestões diversificadas, que foi um movimento justíssimo no mundo inteiro para que a gestão cultural pública se desenvolvesse, foi preciso desatrelar da educação para que ela tivesse o desenvolvimento que precisa ter. Mas essa separação deveria ser só gerencial administrativa, mas manter uma interface com a educação. Não há educação de qualidade sem a presença da cultura, eu não diria só no currículo, não. Na sala de aula em geral, nas atividades extracurriculares e na disponibilização da oferta de produtos e bens culturais para que os estudantes
que estão em formação, os jovens que estão em formação, as novas gerações, tenham possibilidade de enriquecimento cultural. Essa desassociação aconteceu, infelizmente, de uma forma inadvertida, e nós estamos, mais ou menos, há 10 anos tentando qualificar essa relação. Nós estamos dialogando agora com o Ministério da Educação, o ministro Renato Janine, que é o atual ministro da Educação, tem consciência da necessidade dessa convergência, ou seja, levar a arte e a cultura de uma forma mais substantiva para dentro do processo educacional, no currículo, nas atividades extracurriculares e no contraturno, ou seja, no tempo que os meninos não estão na escola, há possibilidade de desenvolvimento cultural. E aí é preciso que ela seja incorporada ao processo de formação das novas gerações. Isso eu digo do primeiro, do pré, até a universidade. Nós já temos alguns programas, nós temos o Mais Cultura nas Escolas, que vem funcionando, ainda é insuficiente, mas já vem funcionando. Nós temos o Mais Cultura nas universidades, nós temos alguns programas importantes que estão se conectando, mas nós reconhecemos de que ainda é insuficiente. Nós temos um grupo de trabalho que deve estar, no máximo, nas próximas semanas, apresentando uma proposta que nós vamos disponibilizar para discussão dentro das escolas, com os professores, com os gestores da educação, discussão com a sociedade, discussão com os alunos, para que a gente amadureça um programa e seja um programa estruturante. Não é um programa assim para fazer uns eventos, é um programa onde a arte e a cultura esteja presente dentro da educação. E no sentido inverso, a educação é importantíssima para o desenvolvimento cultural do país. Por exemplo, nós não temos hoje um programa de formação que corresponda às demandas e necessidades do processo cultural brasileiro. Precisamos formar artistas, precisamos formar técnicos. Quando eu digo artistas, artistas em todas as linguagens. Precisamos formar técnicos. A base técnica da cultura brasileira ainda é insuficiente. Muitas vezes, a gente precisa importar técnicos de outros países para suprir as necessidades do mercado cultural. E nós precisamos formar gestores também. Então, o desenvolvimento cultural exige um programa bastante ousado de formação. Eu não diria agressivo, porque agressivo é uma palavra que vem com uma conotação negativa, mas bem intensa, bem forte, para que a gente supra em todo o território nacional essa necessidade. A gente já tem alimentado o processo cultural dos países. Ontem mesmo eu participei do lançamento de um edital, dos vencedores de um edital que vai financiar a produção audiovisual para as televisões públicas em todo o Brasil. Quase todos os estados tiveram grupos culturais e produtoras contempladas com esse edital. Isso vai enriquecer a presença da diversidade cultural brasileira nas televisões. Isso vai ajudar a amadurecer esses processos, mas tudo isso, todo esse desenvolvimento cultural traz como subproduto uma demanda de uma formação muito maior. Parte dos artistas brasileiros, inclusive dos grandes artistas, tem uma formação precária, são autodidatas. Não tiveram facilidade de acesso a escolas. Então, é preciso criar, de fato, um programa substantivo. O Congresso já deu uma grande contribuição quando aprovou a volta da música para a sala de aula. Ainda estão buscando os mecanismos para garantir a formação musical nas escolas brasileiras. Ainda não está devidamente implantada, ainda está em processo de definição de metodologias e coisas desse tipo, mas, inevitavelmente, vai faltar formador. Isso a gente já sabe que vai faltar professor dessas áreas, especialistas em música. E agora já está tramitando no Congresso a inclusão dos currículos e das atividades extracurriculares de teatro, dança, ou seja, de todas as linguagens, o que vai enriquecer muito. Ou seja, eu diria, de forma sintética, que nós estamos no caminho de dar um salto nesse diálogo entre educação e cultura no Brasil. Ministro, agora a pergunta vem do Capão Redondo, Tiago Vinícius. Ele trabalha na Agência Popular Solano Trindade, que você conhece? Conheço. Junto ao Banco Comunitário União Sampaio, né, que está inspirado no Banco Palmas, lá de Fortaleza. Ele conta que eles têm feito grandes arranjos produtivos numa região
de grande efervescência cultural, né? E conta aqui que sábado, inclusive, vai receber um representante da Secretaria de Políticas Culturais do MINC, o Gustavo Vidigal, e eles vão trocar informações e focar em ações que fortaleçam a economia da cultura na periferia. Ele pergunta, qual o seu recado? Ele pede, na verdade, o seu recado para a juventude que vem gerando riqueza, renda, trabalho, desenvolvimento local e ainda enfrentando a violência e o genocídio de jovens negros nas periferias. Como é o nome dele? Ele chama-se Vinícius Thiago. Vinícius, eu conheço o Solano Trindade, eu fui secretário de Cultura há alguns anos, 2 anos, em São Paulo. Agora eu saí para voltar para o Ministério e, assim, minha admiração pelo trabalho cultural que vocês fazem, não só de produção cultural, como de mobilização da comunidade, mobilização de possibilidade de desenvolvimento cultural desses grupos a que você se refere, que produzem condições sociais adversas, acossado por um nível de social ainda de tentativa de conquistar direitos e acossado por violência do tráfico, violência policial. Então, eu reconheço a grandeza desse trabalho e eu já argumentei na hora que falei do ponto de cultura da importância desses processos. Eu diria até que tem um caráter civilizatório, porque qualifica o ambiente da comunidade onde existem esses grupos. E eu sei que o Solano Trindade tem uma importância grande, é reconhecida na cidade de São Paulo como uma agremiação cultural de uma importância maior. Você pede um conselho. Bem, conselho só se deve dar quando pede. Eu, em geral, não aconselho porque eu reconheço o protagonismo de vocês, reconheço a luta. Eu desenvolvi, quando era secretário de Cultura de São Paulo, um diálogo muito forte com a periferia cultural de São Paulo, ou seja, os grupos culturais se desenvolvem nas periferias, em todas as zonas da cidade, e foi abrir um processo que já existia, mas embrionariamente eu procurei potencializar. Eu diria o seguinte, que é preciso qualificar esse trabalho cada vez mais. Mesmo reconhecer a qualidade do trabalho, é preciso que se invista em formação, que crie a possibilidade de incorporação de novas tecnologias no trabalho. É preciso utilizar a internet de uma forma criativa para que gere mais potência ainda para o trabalho que é feito. É preciso ter uma noção clara de direitos culturais e impregnar a comunidade dessa noção, para que a própria comunidade empodere os grupos culturais, particularmente o Solano Trindade. Então, são processos complexos e pressionar o Estado para que o Estado cumpra seu papel, nos 3 níveis. No nível do Ministério, no nível das políticas estaduais, ou seja, do Estado, do governo do Estado, e no nível do município. Quer dizer, cabe à comunidade demandar uma participação maior, uma disponibilização de serviços mais qualificados por parte do poder público, para que possam realizar plenamente essa missão de desenvolvimento cultural da comunidade. Agora, Helder Quiroga Mendonça pergunta. Juca Ferreira. Minas. Ele não colocou, mas nós sabemos, né? Eu conheço esse produtor cultural. E ele quer saber do senhor o seguinte: como o apoio à cultura indígena pode contribuir para proteger o meio ambiente no Brasil? Olha, excelente pergunta, considerando de que os povos indígenas estão passando um momento difícil no Brasil. No início da redemocratização, eles foram reconhecidos seus direitos. Nós vivemos um processo no Brasil de incorporação dos direitos dos povos indígenas na nossa jovem democracia, essa democracia que estamos constituindo. No governo Lula houve um incremento enorme de demarcação de terras indígenas, que é fundamental para que os povos indígenas desenvolvam sua cultura, e se desenvolvam, é preciso a demarcação das terras indígenas no Brasil. Foram demarcadas muitas, mas ainda temos muitas para serem demarcadas. Foi reconhecido no Brasil a necessidade de serviços públicos com a singularidade que os povos indígenas exigem. Então, serviços de saúde, serviços de educação, vários serviços
que não eram disponibilizados satisfatoriamente, passaram a ser disponibilizados, mas é preciso hoje fazer um balanço desse avanço e um novo ciclo de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. O que nos cabe na cultura, eu diria de uma maneira geral o seguinte: empoderá-los para que eles possam manter suas tradições, então, fomentar, apoiar, reconhecer. Por exemplo, os povos indígenas do Xingu vão me entregar uma demanda de reconhecimento do Guarupi como parte do patrimônio cultural brasileiro e conta com a maior simpatia do ministro. Ao receber, eu vou encaminhar para o IFAM para que façam os procedimentos técnicos necessários para que a gente reconheça no ritual do Guarupi parte da cultura brasileira. É preciso reconhecer todas as tradições, garantir a preservação das línguas indígenas, por exemplo. Então, esse suporte é preciso ser dado com amplitude que a presença de mais de 200 povos indígenas no Brasil exige. E acho que a gente não pode se acostumar com a realidade de hoje. A gente tem visto o que há de pior na sociedade, acossando as aldeias indígenas, molestando, invadindo terras indígenas, até desenvolvendo massacre de indígenas, como aconteceu agora há mais ou menos 10 dias atrás, o assassinato de um líder indígena, de um cacique. Então, é preciso que a sociedade brasileira se posicione, o Estado tem uma responsabilidade de garantir os povos indígenas, e o Ministério da Cultura tem uma responsabilidade na área cultural. Eu falei dessa dimensão de apoiá-los na preservação das tradições, mas eu diria que tem uma segunda camada cultural que é importante também que o Ministério já vem fazendo, mas que fortaleça isso. Apoiá-los nessa relação com a sociedade global, disponibilizar meios para que eles possam desenvolver suas atividades culturais, inclusive no meio da nossa sociedade, porque nós só amamos e só respeitamos o que nós conhecemos. É preciso de uma presença maior da cultura indígena nas grandes cidades brasileiras, no circuito cultural brasileiro. É preciso que os artistas brasileiros, indígenas brasileiros sejam reconhecidos pela sociedade, é preciso que os museus promovam, é preciso que os teatros promovam, é preciso que as bibliotecas promovam. E o Ministério da Cultura tem um papel de catalisador dessa ação, e é preciso disponibilizar meio para que os jovens indígenas, por exemplo, façam mais filmes ainda sobre sua cultura, sobre o seu ponto de vista, sobre os temas humanos. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme, e isso é parte do processo de preservação. Eles precisam das terras demarcadas, eles precisam dos serviços de saúde, eles precisam dos serviços de educação, e precisam também desse apoio cultural para que eles possam se desenvolverem e fortalecerem suas culturas. Pergunta de Mestre Paulão, Rio de Janeiro. Quais as ações previstas para a valorização dos mestres e mestras da capoeira? E ele acrescenta: por que ainda não foi criado o setorial da capoeira? Se na 23ª reunião do CNPC foi prevista a criação desse setorial? Olha, quando nós assumimos em 2013, a capoeira só tinha relação com o Ministério muito eventual, muito de vez em quando. E nós reconhecemos a capoeira como patrimônio nacional. Depois nós enviamos e foi reconhecido pela Unesco como um patrimônio mundial. E desenvolvemos uma série de políticas de fomento, de editais específicos, de reconhecimento das atividades. Agora, reconheço que é preciso dar um salto, é preciso ter um setor aqui. Eu não sei se um setorial, mas eu vou ver isso dessa afirmação que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Políticas Culturais. Existia um setorial, mas de qualquer jeito a gente precisa ter um núcleo, possivelmente esse setorial, para desenvolver as políticas específicas para a capoeira, considerando a importância cultural da capoeira. Nós conseguimos uma vitória grande, que foi uma rejeição, ainda não definitiva, mas uma rejeição por parte do Congresso, de uma regulamentação que iria prejudicar muito a capoeira no Brasil, na medida em que ia fazer parte a exigência de que a atividade da capoeira só seria reconhecida
se fossem por mestres que passaram pelas escolas universitárias de educação física. Isso seria um escândalo, seria uma espécie de desapropriação cultural, ou seja, você retira dos que criaram, desenvolveram, mantiveram e passa para a mão de pessoas aculturadas como se fosse uma simples atividade de educação física. Ainda bem que o Congresso deu essa bela contribuição no sentido de rejeitar essa ideia, mas a gente precisa garantir as prerrogativas dos mestres, é preciso reconhecer o valor cultural desses mestres, o valor social da atividade da capoeira. A capoeira pode estar mais presente no processo educativo no Brasil, já está presente em muitas escolas, mas é preciso ampliar isso, e é preciso o reconhecimento público de uma atividade que é arte marcial, é cultura, é música, são valores. A capoeira tem essa múltipla dimensão e é preciso tratá-la na sua integridade e respeitá-la na sua integridade. Então, o Ministério da Cultura é comprometido, eu particularmente sou comprometido com isso. Eu fui aluno do mestre Bimba, um dos grandes mestres do Brasil. Fiz só 6 meses de capoeira com ele, ele ensinava capoeira no Colégio Militar de Salvador, onde eu estudei, e eu tinha 14 para 15 anos, então desde essa época eu tenho consciência plena, e o Ministério está impregnado dessa ideia de capoeira, é uma grande manifestação cultural do Brasil, e que precisa ser valorizada à altura. Muita gente não sabe, mas a capoeira já existe em mais de 150 países no mundo. Foi levado por esses mestres populares, muitos semi-analfabetos, muitos com formação educacional precária pelas condições sociais que o Brasil tratou a educação até recentemente. E eles foram, desenvolveram, em todos esses países, mais de 150 países, a capoeira é cantada em português, o que também dá uma contribuição para o incentivo e o fomento da língua portuguesa. Eu acho que está cabendo um grande encontro periódico da capoeira mundial no Brasil, então, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. O Ministério já está começando a se mover, a consultar os mestres, para que, além dos que já existem, seminários, encontros, festivais de capoeira, a gente faça um grande festival como parte das atividades culturais oficiais do Brasil. E eu acho que o papel da gente é fomentar, incentivar e ajudar a organizar, mas temos que encontrar um meio que os próprios capoeiristas sejam os promotores desse grande evento. Felipe Altenfelder, do coletivo Fora do Eixo. Ele pergunta o seguinte: Juca, como a partir da cultura é possível ir para o centro do desenvolvimento político do país? A cultura pode contribuir para um novo ciclo de desenvolvimento? E o que você acha dos movimentos sociais da cultura? Tá, bela pergunta também. É evidente que a cultura faz parte do projeto de desenvolvimento do país. Se não fizer, está errado. Você não pode pensar seres humanos apenas produzindo mercadoria e consumindo mercadoria. Isso foi um erro fundamental de certas correntes do pensamento mais contemporâneo e que levaram a aberrações sociais de respeito a direitos, não reconhecimento da múltipla dimensão de cada ser humano, não conseguiu, de fato, incrementar um processo de incentivo ao desenvolvimento humano, que todos têm direitos, todos. Então, eu falei, respondendo uma pergunta anterior, que a cultura tem relação com praticamente todas as dimensões da vida social, da economia, passando pelo combate à violência, pela formação educacional, saúde, tudo. É um povo educado, um povo culto, um povo que tem noção da complexidade do ser humano e do mundo, respeita o meio ambiente, respeita a natureza, respeita os diferentes de si mesmo, compreende a complexidade da alma e da natureza humana. Então, é isso que a gente precisa evoluir. E tem possibilidade de criação de novas tecnologias e de manejo das novas tecnologias existentes. Então, não há projeto de desenvolvimento que não incorpore a cultura. E considerando de que a economia da cultura, a economia do simbólico, a economia criativa, ou seja, independente do nome que a gente der, é a economia emergente no mundo, é a economia das mais rentáveis, ela tem mantido o crescimento, mesmo nesses momentos de crise da economia mundial. Ela já é a segunda economia dos Estados Unidos,
se sobrepor nas economias tradicionais. Ela já é a terceira da Inglaterra, é a segunda economia da Alemanha, acabei de saber isso pela ministra da Cultura da Alemanha. Quase todos os países, inclusive os emergentes como nós, a China, a Índia, a África do Sul, estão investindo pesado na estruturação de uma economia cultural, e a gente precisa fazer isso. Então, a economia é importante, a cultura é importante para a economia, é importante para o desenvolvimento da democracia brasileira. Parte das bobagens que estão sendo ditas nessa conjuntura é falta de padrão cultural. É preciso reconhecer de que a democracia cria a possibilidade do dissenso, do contraditório, institucionaliza isso, para que a gente possa se desenvolver dentro de condições respeitando o Estado de Direito, mas a democracia, esse direito ao dissenso, exige uma base comum, que é o que dá solidez à sociedade, a possibilidade, mesmo em momentos difíceis, você mantém o mesmo processo para que ele renda frutos e crie a possibilidade de superação dos entraves de forma pacífica. Então, a cultura é importante, é decisivo, a subestimação da cultura é uma das mazelas que a gente precisa superar no próximo ciclo de desenvolvimento. A sociedade brasileira tem uma base cultural que se manifesta de forma diversa em todo o território brasileiro. Isso é um patrimônio do Brasil, isso não impede da gente se entender. O gaúcho sabe que é brasileiro, o homem do Acre e a mulher do Acre sabem que são brasileiros também, o baiano sabe que é brasileiro, ou seja, cada qual dentro da sua singularidade, mas todos fazendo parte de uma comunidade nacional importante como é o Brasil. A gente tem uma língua comum, que é importante, que não é só nossa. Vários países na África falam a mesma língua, Portugal fala a mesma língua, Timor-Leste fala a mesma língua. É uma das línguas mais faladas do mundo. A gente tem uma responsabilidade de preservar e desenvolver esse patrimônio linguístico. Eu sei que a gente fala outras línguas no Brasil também. Tem mais de 200 línguas indígenas que são faladas, algumas línguas africanas são utilizadas nos rituais no Brasil. Então, mas a gente tem uma língua que nos unifica, que é um patrimônio enorme, possibilita de que toda essa experiência cultural diversa, ela convija para um mesmo patamar, para o mesmo processo cultural. Então, é fundamental que a gente trabalhe isso. Se a gente quer enfrentar os grandes desafios do século XXI, a gente vai ter que fazer um investimento nesse desenvolvimento cultural. E o Estado tem uma responsabilidade. Uma não, várias. Primeiro é disponibilizar cultura para todos. Eu sei que o povo faz cultura, que mesmo nas condições mais adversas, os seres humanos fazem cultura. Mas tem uma parte da cultura que não é feita localmente e que o Estado tem a obrigação de prover essa informação e criar as possibilidades de acesso para todos, independente de onde vivam, independente da classe social. Nos países europeus, por exemplo, mesmo nos momentos de exaltação do neoliberalismo, as bibliotecas funcionavam plenamente, os centros culturais funcionavam plenamente, os museus funcionavam plenamente, e parte da cultura era financiada pelo Estado, que mesmo com toda a arenga neoliberal, todos sabiam de que é importante disponibilizar o acesso à cultura para todos, para que você tenha o desenvolvimento do país garantido. É uma das condicionantes do desenvolvimento, é exatamente essa possibilidade de acesso. Se não há acesso pleno, e no Brasil não há, as estatísticas são vergonhosas, os estudos que o IBGE, IPEA e outras instituições que produzem dados apontam, por exemplo, menos de 10% dos brasileiros entraram alguma vez na vida em um museu. Só 13, alguma coisa dos brasileiros vão ao cinema com alguma frequência. 1,7 livro per capita ano é lido no Brasil. É um índice inferior do que outros países pobres aqui, vizinhos nossos. Então, é preciso ter uma noção clara de que a gente precisa fazer um esforço. O que se gasta em cultura não é despesa, é investimento. É na possibilidade exatamente da gente qualificar o ambiente social e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento. Sem isso, bye-bye Brasil, não tem possibilidade da gente enfrentar os desafios do século XXI.
A gente vai viver uma crise atrás da outra, uma crise intermediando uma crise e outra, uma expectativa positiva, mas não há possibilidade apenas do desenvolvimento se basear na dimensão econômica, produção e circulação de mercadorias. É preciso qualificar. Eu vou dar um exemplo que eu dou com frequência, e sempre que eu dou, eu peço desculpa aos funcionários do Ministério e aos dirigentes, que já ouviram 1 milhão de vezes, mas talvez as pessoas que estão me acompanhando ainda não ouviram. Sou eu que faço compras lá em casa, as compras em supermercado. Todo sábado de manhã eu estou fazendo compras no supermercado. E eu, há muito tempo eu faço isso. Eu faço um pouco de sociologia, entre aspas, no mercado, e eu percebi que com o aumento do poder aquisitivo das pessoas, a partir do primeiro governo Lula para cá, boa parte da população saiu da miséria e da pobreza, passaram a ter uma possibilidade de consumo muito maior do que tinham até então. Essas famílias foram contempladas com através dessas políticas públicas, com essa possibilidade de ter acesso ao consumo. Mas quando eu olho para dentro dos carrinhos do supermercado, é cheio de porcaria, de biscoito que parece isopor, refrigerante, ou seja, eles são prisioneiros da TV aberta e os intervalos comerciais vendem o que há de pior para essas pessoas. E elas não têm a informação que a classe média tem. A informação nutricional, a informação das precauções que tem que ter em relação à comida industrial, ao refrigerante, ao excesso de açúcar e sal. A última pesquisa que o Ministério da Saúde disponibilizou há menos de um mês indica que essa minha pesquisa empírica que eu faço no mercado está certa. Nós estamos atingindo já, perto de atingir, o índice de obesidade dos Estados Unidos e do México, de hipertensão, diabetes. Foi constatado que 30% das crianças brasileiras, antes de completar 3 anos, já estão viciadas em refrigerantes, dado pelas próprias famílias, por falta de informação, por falta de base cultural de compreender. E quando você vai nos ambientes de classe média, as pessoas têm a informação de ponta, a última informação que foi produzida em algum estudo científico sobre as necessidades de estilo de vida, de alimentação, de tudo para garantir qualidade de vida. Então, é possível desenvolver um país nessas condições? Não, não é possível. É necessário que as TVs públicas tenham uma responsabilidade de desenvolvimento cultural e de informação para que as pessoas possam fazer suas escolhas a partir de padrões razoavelmente consistentes. E, para finalizar a resposta, eu diria o seguinte: essas redes sociais, que são produtos dessa base tecnológica digital e da internet, têm um papel decisivo. Elas têm demonstrado que são portadores de processos de desenvolvimento de consciência crítica na sociedade, de mobilização da sociedade, desenvolvimento de processos culturais para além do que o sistema comercial permite, que eu diria hoje que a esfera pública não é ocupada só pelo Estado. O Estado, através das instituições de governo, ocupa uma parte, tem um nível de responsabilidade, mas ela é obrigada a considerar de que compartilha a esfera pública com estruturas que a sociedade produziu, até para corrigir essa falta de Estado, falta de celeridade do Estado em garantir direitos e em realizar processos como são os processos de informação e desenvolvimento cultural. Então, eu vejo como uma das manifestações de saúde da nossa democracia no século XXI, o surgimento e o crescimento e a importância que essas redes, em geral de jovens, mas redes sociais, vêm ocupando na sociedade brasileira. Muitas perguntas chegando. Nós estamos nos aproximando no final deste bate-papo com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, com uma pergunta de Fabiana Leão, de Goiânia. Ela diz o seguinte: na minha cidade tem um centro histórico. O que eu posso fazer para colaborar com a preservação? Eu posso pedir proteção ao Ministério? Diga de novo aí, que eu me perdi. Fabiana Leão, de Goiânia, ela diz que a cidade dela
tem um centro histórico e ela quer saber como fazer para preservar esse centro histórico. Você pode pedir ajuda ao Ministério da Cultura? Pode, claro. O Ministério tem um programa que foi criado no primeiro governo da presidenta Dilma, que é o PAC das Cidades Históricas. O governo percebeu, e o Ministério da Cultura ajudou na formulação desse programa, de que as cidades históricas que têm centros históricos, ou que às vezes quase toda cidade é relevante sob o ponto de vista histórico, ela tem os mesmos problemas que as outras cidades brasileiras. Mas esses problemas são agravados pela necessidade de preservação desse patrimônio e pelas restrições de uso que esse patrimônio traz. Então, não é um problema dos prefeitos. Os prefeitos são incapazes, com os recursos disponíveis, os recursos tradicionais, fazer frente a essa responsabilidade maior do que os demais. Em geral, as cidades brasileiras estão precisando de um cuidado, um carinho especial, precisando de novas regras, novos procedimentos regulatórios, novos planos diretores, novas leis de uso do solo, porque nas últimas décadas o Brasil conseguiu deteriorar suas cidades num nível insuportável. Hoje, praticamente não se consegue garantir qualidade de vida nas grandes cidades brasileiras. Não consegue garantir uma mobilidade satisfatória, qualidade do ar, não se consegue garantir nem a paisagem, nem a beleza dessas cidades, que é um elemento importante para desenvolver o sentimento de pertencimento, a alegria e a felicidade, nem o uso dos espaços públicos. Ora é a violência, ora é a poluição dos automóveis, ora é o excesso de automóveis por falta de transporte público, ora é tudo. Se eu fosse enumerar aqui, eu perdi a oportunidade de desenvolver o raciocínio. Então, é preciso muito carinho com as cidades brasileiras, porque mais de 80% dos brasileiros, nós estamos em torno de 90% dos brasileiros, vivem em algum tipo de cidade. Então, não é um problema local, não é um problema do Centro Histórico de Recife, é o mesmo problema do Centro Histórico de Salvador, o mesmo problema de Belo Horizonte, é o mesmo problema. Praticamente todas as capitais estão envolvidas no mesmo problema, que é uma urbanização precária, uma falta de cuidado. O Estado não conseguiu garantir o cumprimento de regras para garantir o interesse público e que esse desenvolvimento vertiginoso do meio urbano no Brasil não fosse predatório como foi, não fosse a predominância absoluta da especulação imobiliária e de outros mecanismos predatórios. Então, é preciso recompor isso. É preciso definir políticas de longo, médio e curto prazo. É preciso fazer pactuações com a sociedade. Os movimentos sociais estão demandando meio ambiente urbano de qualidade. E os prefeitos, os governadores e o governo federal têm que se abrir para esse diálogo. Mesmo que essas demandas venham de forma incômoda, venham de forma até às vezes agressiva, é preciso estabelecer um processo de pactuação onde o poder público seja eficiente e eficaz na determinação de normas e de processos regulatórios e no cumprimento e na realização do interesse coletivo. No caso das cidades históricas, isso é muito mais grave, porque esse patrimônio histórico ele pode ser disponibilizado como um ativo para novos processos de desenvolvimento. Eu, por força do exílio, morei mais de 10 anos na Europa, morei em Estocolmo. O centro histórico de Estocolmo é de antes do Brasil ser descoberto. É um centro, chama Gamla Stan, Cidade Velha, é velha mesmo. Tem ruas que foram planejadas e foram construídas para passar um cavalo. Então, assim, eles conseguiram, além de recuperar esse patrimônio, o centro histórico, hoje é um ativo econômico importante, é um ativo turístico, é um ativo cultural da cidade, desenvolver uma economia específica, isso é uma novidade que a economia dos centros históricos, pensar uma economia dos centros históricos, que aqui no Brasil a recuperação, o investimento em recuperar os imóveis, às vezes é desassociado de uma compreensão de que economia deve ser desenvolvida naquela área, e às vezes envolve só uma cidade cenográfica,
como acho que foi o partido que foi feito no Pelourinho, em Salvador. É preciso ter gente morando, é preciso ter atividades econômicas compatíveis com esse meio preservado e que ela tenha capilaridade e articulação com outras economias que se realizam fora daquele território. Então, é preciso uma renovação das políticas urbanas, é isso que eu estou dizendo. E, particularmente, como me atendo à pergunta, os centros históricos das nossas cidades. Aí, quando eu estou dizendo isso, eu estou pensando em Salvador, estou pensando em Recife, estou pensando em São Luís, estou pensando em Ouro Preto, em todas as cidades históricas ali de Minas Gerais, estou pensando em outras cidades que têm centros históricos relevantes e que precisam de um carinho especial da população, dos gestores locais, dos gestores estaduais e federais. Ministro, muito obrigado. Foi um papo muito gostoso, muito inspirador. Agradecemos aos internautas que participaram e até a próxima. Eu quero agradecer a todos. É um diálogo importante, mesmo que a gente não esteja se vendo. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Eu hoje estou particularmente tem uma fotografia que está nos meios de comunicação e na internet, que me chocou profundamente. Uma criança de 3 anos morta aquela foto. Primeira reação que eu tive foi evitar olhar. Digitei, mas eu voltei. Eu percebi que ali é o retrato de uma certa falência da civilização ocidental. É preciso dar uma resposta àquela foto. Os estados ocidentais desestabilizaram sociedades em nome da democracia, provocaram fenômenos de desagregação e um horror que ora se manifesta no Estado Islâmico, ora se manifesta num terrorismo xenófobo e agora se manifesta de uma forma mais sofisticada, que os refugiados dessa guerra estão batendo na Europa e a Europa não quer. Então eles estão morrendo no mar, estão morrendo nas fronteiras, estão morrendo dentro de caminhão. É isso.